E, inclusive, livros aqui da região dizem que ela era a própria filha do capiroto. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua bruxa favorita? Peraí que tá faltando alguma coisa. Agora sim, eu sou Carol Capel, a sua bruxa favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre investigações de histórias de bruxaria, mistérios de rituais nunca concluídos. Vocês têm coragem? Eu adoro esse tema de bruxaria. Vocês gostaram? Gente, eu tô a própria blogueira que faz challenge. Se você tem coragem, sente-se, pegue a pipoca que vamos começar. Primeira pergunta que não quer calar. Vocês aí acreditam em bruxas? O que você faria se você se perdesse na floresta, igual João e Maria, e encontrasse a casinha de uma velhinha bruxa oferecendo-lhe comida? Você entraria nessa casa? Você comeria essa comida? Eu certamente não entraria, mas dependendo dos lanchos que a bruxa fosse oferecer, com certeza eu pegava. Que eu sou essa pessoa que come super lanchos. Eu sou, gente, desculpa. Vocês sabiam que os contos originais dos irmãos João e Maria são de origem alemã, dos famosos irmãos Grimm? Os irmãos Grimm, embora eles sejam conhecidos pelas histórias que inspiraram histórias para crianças, como por exemplo os contos de fada, as reais histórias dos irmãos Grimm não têm absolutamente nada de mágico. Muito pelo contrário, elas são bem trágicas e algumas cheias de horror. Quando eu era criança, eu morria de medo da história do João e Maria. Morria de medo daquela bruxa. E além disso, eu não sei se vocês sabem, mas a história do João e Maria, ela foi baseada numa história bem comum que acontecia super antigamente no século XIX. As famílias aqui da Europa que passavam por períodos de escassez e fome, elas tinham o costume de abandonar os seus filhos na mata, bem como fizeram o pai e a mãe de João e Maria na história. Esses abandonos eram muito comuns naquela época e eles inspiraram, histórias reais inspiraram contos como o do João e Maria, e também tem um do Shakespeare que chama Perdita in the Winter's Tale. E muitos outros também por aí, né? Agora pensa que bizarro, gente, ser abandonado no meio de uma floresta pelos seus próprios pais no maior frio e pior, sem ter o que comer. Certamente a criança ficaria vulnerável a essas aparições bizarras de bruxas, né? E como se não bastassem todas essas histórias macabras que a gente já teve a vida inteira de João e Maria, vem aí agora o novo filme Maria e João, o Conto das Bruxas. Vocês já viram o trailer? Segundo Oz Perkins, que é o diretor do filme, até os dias de hoje não houve nenhuma adaptação do conto dos irmãos Grimm que fosse tão fiel ao original conto dos irmãos Grimm. Além disso, esse filme aí, Maria e João, o Conto das Bruxas, ele lança dia 20 de fevereiro de 2020. E se você pegar ali e fizer uma soma básica dos números, né? 2 mais 0, mais 0, mais 2, mais 2, mais 0, mais 2, mais 0, você tem que número? O número 8. E o número 8, não sei se vocês sabem, é um número que envolve os mistérios mais bizarros do mundo. Número 8 significa começo e significa também a transição entre o céu e a terra. Escrito horizontalmente, o número 8 representa o infinito, que poderia inclusive explicar o fato de uma história de 1812 estar tão presente nos dias de hoje, em livros, contos de fadas e até relançamento de filmes. O 8 também está presente na sequência de Fibonacci, que é uma espécie de cálculo matemático muito misterioso encontrado em todas as coisas da natureza. Já tem vídeo da sequência de Fibonacci aqui no canal, então se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir, porque é muito interessante pra você entender aí do que nós estamos falando, né? A história mais famosa de bruxa que a gente conhece até os dias de hoje, com certeza, é a história das bruxas de Salem, certo? Porém, gente, a caça às bruxas começou muito tempo antes, no ano 1300, aqui na Europa. E até hoje, os historiadores acreditam que mais de 100 mil pessoas, dentre homens e mulheres, foram acusados de bruxaria, e dessas 100 mil pessoas,
60 mil pessoas foram executadas por suspeita de prática de bruxaria. Essas pessoas eram presas e posteriormente executadas por simplesmente estarem envolvidas com qualquer coisa que fosse diferente das tradições religiosas católicas da época. Algumas mulheres que preparavam chá, sabe tipo esse chá que a gente toma quando a gente tá com dor de barriga, uma erva doce? Pois é, não podia preparar uma erva doce naquela época, porque isso também era considerado uma espécie de bruxaria. E essas mulheres que preparavam chás também eram presas por suspeitas de bruxaria e posteriormente levadas à forca. Porém, a história mais intrigante de todas e que até hoje permanece sem solução é certamente a história que aconteceu em Salem. Pois é, uma cidadezinha que fica ali perto de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tudo isso aconteceu no século 17, quando as duas maiores, mais importantes famílias ali da cidade de Salem, os Putnams e os Porters, eles eram rivais, eles estavam numa tretinha. Em 1689, um cara chamado Samuel Parris, ele se mudou para a cidade de Salem com a sua família, esposa, 2 filhas e uma escrava. O nome da escrava era Tituba. Essa mulher, essa escrava, ela contava histórias sobre voodoo para as 2 filhas do pastor da cidade, a Abigail e a Beth. Só que alguns anos depois da chegada dessa família na cidade de Salem, essas 2 meninas começaram a apresentar um comportamento muito bizarro. Elas gritavam, se contorciam, falavam línguas estranhas que ninguém conhecia e principalmente elas alegavam que o corpo delas estava inteiro se pinicando de dentro para fora, que dava umas pontadas, que é tipo meio que uma coisa que pegava fogo no corpo delas. Alguns pesquisadores acreditam que elas estavam sofrendo uma espécie de alucinação provocada por um fungo chamado ergot, que é um fungo utilizado para a produção daquela droguinha LSD, sabe? Porém, os historiadores nunca conseguiram chegar à conclusão do que realmente aconteceu na cidade de Salem. E muitas mulheres acusadas de bruxaria simplesmente desapareceram, sumiram do mapa. Quando os puritanos chegavam lá para prender elas, elas tinham sumido. Especialistas paranormais acreditam que essas mulheres não foram encontradas porque elas atravessaram um portal interdimensional que existe na cidade. Inclusive, vocês acreditam que existe a possibilidade das bruxas existirem numa realidade paralela? Vejam, por exemplo, no caso desse filme, Maria e João, o Conto das Bruxas. Vocês perceberam que o nome tá ao contrário, né? O certo é João e Maria. Mas o nome é Maria e João. Será que isso não quer dizer de alguma forma que essa história esteja invertida? Tipo, se passando em uma realidade paralela, sabe? Como se você estivesse olhando no espelho. Será que é por isso que os investigadores nunca conseguiram encontrar uma resposta para toda aquela coisa louca que aconteceu lá no século 17 na cidade de Salem? Aqui perto da minha casa, bem como muitas cidades aqui da Polônia, existe a lenda de uma bruxa chamada Katarzyna. Ela foi uma das mulheres mais perseguidas aqui na Polônia durante o século 14. E, inclusive, livros aqui da região dizem que ela era a própria filha do capiroto. Ela enganava as pessoas na floresta com uma proposta bem convincente do tipo: faça-me uma oferenda e eu vou aparecer e vou lhe conceder aquilo que você mais deseja. E aí, gente, muitas pessoas desapareceram aqui na região porque foram procurar a bruxa Katarzyna. Ah, e as investigações tanto da polícia polonesa quanto dos paranormais da região também nunca foram concluídas. Além disso, gente, esse filme aí do Maria e João, ele é cheio de simbologias macabras. Como, por exemplo, o uso do pentagrama invertido e do triângulo utilizado pelos Illuminatis. Uma das 13 famílias Illuminatis, a família Collins, estava diretamente envolvida com satanismo e bruxaria. E sério, esse filme, ele dá medo de verdade, que eu vou falar pra vocês. Atualmente na minha vida acontece tanta coisa estranha que é realmente difícil eu ficar assustada com alguma coisa. Mas eu fui assistir o trailer e eu falei: eita, que eu vou perder ali um pouquinho de que eu tenho na bunda. A bruxa é interpretada por ninguém mais, ninguém menos que Alice Creed, que é a mãe da Prairie lá no DOA, sabe? Mano, eu amo essa série. Sério, vocês já assistiram? Se vocês não assistiram, assistam. Ah, e claro, tem a Sofia Lillis no papel de Maria. E, gente, ela é a Beverly daquele filme It, A Coisa. Ou seja, pessoas ali que já são boas no terror, não é? Esse filme foi gravado num pavilhão de caça abandonado na Irlanda. E, segundo a crença local ali das pessoas que moram perto desse pavilhão, esse local em específico, ele era frequentado pelo próprio
capiroto em pessoa. O nome do lugar é Hellfire Club e ele era frequentado pela elite britânica do século 17. Dentro desse local aconteciam diversos cultos satânicos e rituais de magia negra. E embora não sendo membro do clube oficial, até o Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, também frequentava esse clube. Vocês têm alguma dúvida de que o país mais poderoso do mundo esteja envolvido com bruxaria e satanismo? Porque eu não tenho. Gente, esse filme aí sai dia 20 de fevereiro, agora de 2020, e promete ser uma super produção, e eu tô super ansiosa para assistir, porque eu adoro ficar com medo e depois não dormir por uma semana. Essa sou eu. E o que eu mais gosto principalmente são esses filmes assim cheios de teoria, sabe? Que a gente vai pesquisando e vai encontrando um monte de coisa macabra sobre o assunto. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ai, agora eu tô bem bruxa. Se você gostou, já sabe, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você for novo e conferir outros vídeos aí sobre esse tema. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Goodbye.